Bem-vindos, queridos amigos. Você já se encontrou no meio de uma tempestade espiritual, rezando com todo o seu coração, clamando aos céus por alívio apenas para descobrir que a escuridão não se dissipa imediatamente? Muitas vezes acreditamos que, se tivermos fé suficiente, as provações desaparecerão no momento em que pronunciarmos os santos nomes. Mas o que acontece quando Deus, em sua infinita e misteriosa sabedoria, pede a uma alma para suportar a presença do mal mesmo enquanto se agarra à orla do divino? Hoje, viajamos para as sombras do convento de San Giovanni Rotondo para descobrir um evento arrepiante, mas profundamente instrutivo da vida de São Padre Pio. Olharemos de perto para uma noite específica de terror, um grito que acordou os irmãos e uma confissão feita à sua filha espiritual, Cleonice, sobre uma serpente que se recusou a ir embora mesmo quando a Virgem Maria foi invocada. É uma história que desafia nossa compreensão da batalha espiritual e revela o imenso preço da santidade. Antes de entrarmos nesta narrativa sagrada, vamos tirar um momento para nos reunir como uma família de crentes. Os fardos da vida podem ser pesados, e as batalhas espirituais que enfrentamos em nossos próprios momentos de silêncio podem parecer isoladoras. Convido você agora a usar a seção de comentários abaixo como um santuário. Se você carrega uma preocupação, um medo ou uma intenção de oração hoje, escreva "desabafar o seu coração". Se as palavras forem difíceis de encontrar, simplesmente escreva amém, para significar sua confiança no plano de Deus. E peço a você, como um ato de verdadeira caridade, que percorra os comentários de seus irmãos e irmãs. Encontre uma pessoa, apenas uma, e responda com uma palavra de encorajamento. 1. Deus está contigo, ou uma oração simples. Vamos garantir que, nesta comunidade, ninguém caminhe sozinho pelo Vale das Sombras. Agora, voltemos nossos corações para a humilde cela do Padre Pio. Para entender a gravidade da história que estamos prestes a compartilhar, devemos primeiro entender a atmosfera em que o Padre Pio vivia. Para a maioria de nós, a noite é um tempo de descanso, um tempo em que o mundo se cala e o corpo se recupera dos trabalhos do dia. Mas para o místico, e especialmente para um estigmatizado como o Padre Pio, a noite era frequentemente o momento do maior combate. Era quando o véu entre o físico e o espiritual estava mais tênue. Enquanto o mundo dormia, o Padre Pio estava acordado, às vezes em êxtase conversando com anjos e santos, mas outras vezes, ele era mergulhado em uma batalha visceral e física com as forças do inferno. Devemos perceber que o diabo, a quem o Padre Pio frequentemente se referia como Barba Azul ou o Ogro, ou simplesmente aquele desgraçado, odiava o frade capuchinho com uma intensidade ardente específica. O Padre Pio estava arrebatando milhares de almas das garras do inimigo através do confessionário. Ele era um canal vivo da misericórdia de Deus, e porque o inimigo não podia tocar sua alma, que estava seguramente mantida por Cristo, ele procurava atormentar seu corpo e sua mente. Isso não era uma metáfora. Não eram pesadelos. Eram ataques físicos permitidos por Deus para a purificação do santo e para a salvação das almas que ele carregava em seu coração. O evento que estamos explorando hoje chega até nós pelos testemunhos daqueles mais próximos a ele, especificamente das memórias de Cleonice Morcaldi, uma de suas filhas espirituais mais devotas. Seus escritos, intitulados Minha Vida Perto do Padre Pio, nos oferecem uma janela íntima para o lado humano do santo. Seus medos, seus sofrimentos e suas confissões sinceras. Era uma noite como qualquer outra no convento. Os corredores estavam silenciosos. Os outros frades estavam em suas celas descansando antes do chamado matinal para a oração. Mas o silêncio foi estilhaçado por um som aterrorizante, um grito. Vinha da cela do Padre Pio. Não era um gemido de dor, mas um grito de verdadeiro pavor. Os irmãos que ouviram ficaram paralisados. Eles sabiam que o Padre Pio sofria, sabiam que ele estava frequentemente doente, mas ouvi-lo gritar de terror era algo que gelava o sangue. Era o som de um homem enfrentando algo monstruoso. Na manhã seguinte, a atmosfera no convento estava tensa. Quando Cleonice viu o Padre Pio, ela pôde ver os traços da batalha em seu rosto. Havia um cansaço, uma palidez que falava de uma noite insone e angustiante. Ela, tendo uma intimidade espiritual com ele que lhe permitia perguntar o que outros não ousavam, aproximou-se dele. Ela perguntou diretamente: "Padre, ontem à noite ouvimos um grito. Por que o senhor gritou com tanto pavor?" No início,
O Padre Pio tentou minimizar. Esse era o jeito dele. Ele não gostava de chamar a atenção para o seu sofrimento, nem queria assustar seus filhos espirituais com as realidades gráficas de suas batalhas. Ele desviou o olhar, talvez ajustando suas meias luvas que cobriam os estigmas, e disse simplesmente: nada. Um medo. Mas Cleonice insistiu. Ela o conhecia muito bem. Sabia que um homem que carregava as feridas de Cristo não gritava por nada. Ela esperou, seu silêncio fazendo a pergunta por ela. E então, o Padre Pio cedeu, baixou a voz e revelou o detalhe arrepiante do que realmente havia acontecido na solidão de sua cela. Havia uma serpente, disse ele. Uma serpente sob meus ombros. Vamos fazer uma pausa aqui e visualizar isso. Isso não era uma vaga sensação de mal. O Padre Pio descreve uma sensação física, a pressão fria e rastejante de uma serpente escondendo-se sob seus próprios ombros enquanto ele estava deitado na cama. O ombro é o lugar onde carregamos fardos. É onde Cristo carregou a cruz. E aqui, o antigo inimigo, a serpente do Gênesis, havia se insinuado, atormentando fisicamente o frade em seu momento mais vulnerável de descanso. Cleonice, horrorizada com a imagem, fez a pergunta que qualquer pessoa de fé faria. Ela fez a pergunta lógica. Padre, disse ela, por que o Senhor não chamou a Nossa Senhora? Este é o cerne da história. Este é o momento em que nossa compreensão da oração e da batalha espiritual é testada e aprofundada. Somos ensinados, e com razão, que a Virgem Maria é a rainha dos anjos e o terror dos demônios. Acreditamos que, à menção de seu nome, o inferno treme e foge. Esperamos que o Padre Pio diga: eu a chamei. E a besta desapareceu instantaneamente. Mas não foi isso que ele disse. O Padre Pio olhou para Cleonice e respondeu: eu a chamei. Mas ele não queria ir embora. Ele continuou. Depois, ele fugiu. Deixe essas palavras penetrarem em seu coração. Ele não queria ir embora. Aqui temos um santo, um homem de imensa santidade, clamando pela Mãe de Deus enquanto uma manifestação demoníaca o atormenta fisicamente, e o demônio não vai embora imediatamente. A serpente resiste. O sofrimento continua por um tempo, mesmo durante a oração. Por quê? Por que Deus permitiria isso? Por que a Virgem Maria, que ama o Padre Pio tão ternamente, não interveio no instante em que seu nome foi pronunciado? Este é o profundo mistério de ser vítima e da santificação. Devemos entender que, na vida de um místico como o Padre Pio, as regras de engajamento são diferentes das nossas. Para o crente comum, Deus muitas vezes nos protege da fúria direta do inimigo porque não somos fortes o suficiente para suportá-la. Mas para os titãs da fé, para aqueles que se ofereceram como almas vítimas pela salvação dos outros, Deus permite ao inimigo uma rédea mais longa. Deus permitiu que a serpente permanecesse, resistisse, pressionasse seu peso contra os ombros do Padre Pio, para testar a resistência do frade até o seu limite absoluto. Foi um teste de fé. É fácil confiar em Deus quando os demônios fogem instantaneamente. É muito mais difícil e infinitamente mais meritório continuar confiando, continuar rezando, continuar amando a Deus quando a serpente ainda está lá, quando a dor não para, quando o alívio é adiado. O Padre Pio estava sendo conformado à imagem de Cristo no jardim do Getsêmani. Lembre-se de que Jesus orou: afasta de mim este cálice, e o cálice não foi afastado. Ele teve que bebê-lo. Ele teve que suportar a presença do mal, o peso do pecado e o aparente silêncio do Pai. Quando o Padre Pio disse que ele não queria ir embora, ele estava revelando a ferocidade da batalha. O demônio estava reivindicando seu direito de testar o santo, assim como Satanás reivindicou o direito de testar Jó. O demônio estava dizendo: não vou sair só porque você pronuncia um nome. Só sairei quando a vontade divina ordenar, e até lá, tentarei quebrá-lo. Mas observe o final da frase. Depois, ele fugiu. A vitória é inevitável. A serpente não ficou. Ele não podia ficar. A oração a Nossa Senhora foi eficaz, mas seu efeito foi cronometrado de acordo com a sabedoria de Deus, não com o conforto do Padre Pio. A demora não foi uma falha do poder de Maria, foi uma permissão distinta da providência de Deus. A serpente acabou fugindo porque o mal não pode coexistir com uma alma que se recusa a ceder ao desespero. Este incidente lança luz sobre muitos outros eventos na vida do Padre Pio. Cleonice e os outros frades frequentemente testemunhavam as consequências dessas batalhas.
Havia noites em que o barulho em sua cela parecia uma barra de ferro sendo arrastada pelo chão. Havia manhãs em que o Padre Pio aparecia com um olho inchado ou um ombro machucado. Em outra ocasião, o Padre Pio descreveu os demônios como cossacos, figuras feias e monstruosas que o espancavam. Às vezes, eles apareciam como feras selvagens, tigres ou mastins. Às vezes, ainda mais insidiosamente, apareciam como anjos de luz ou até como seus superiores, dando-lhe falsas ordens para confundi-lo. Mas essa imagem da serpente, sob os ombros, é particularmente assustadora por causa de sua intimidade e sua ressonância bíblica. A serpente é o símbolo do primeiro engano. Ao colocar-se sob os ombros de Pio, o inimigo talvez estivesse tentando fazer a cruz parecer insuportável. Ele estava tentando sussurrar: jogue fora este fardo. É pesado demais. Nem mesmo sua mãe Maria vem ajudá-lo imediatamente. Se o Padre Pio tivesse entrado em pânico, se tivesse parado de rezar, se tivesse amaldiçoado a Deus pela demora, a serpente teria obtido uma pequena vitória. Mas o Padre Pio não parou de chamar a Nossa Senhora. Ele persistiu. Ele suportou o terror da sensação física, a repulsa da presença demoníaca, e manteve sua posição até que a permissão concedida ao inimigo expirasse. O que isso significa para nós? Podemos nunca experimentar uma manifestação física do mal como uma serpente em nossa cama. Podemos nunca ouvir a voz audível de demônios, mas todos temos nossas serpentes. Todos temos aquelas provações que se escondem sob nossos ombros. A dor crônica que não vai embora apesar de nossas novenas. O conflito familiar que se resolve apenas para explodir novamente. A depressão que persiste mesmo quando recebemos os sacramentos. A tentação que retorna no momento em que pensamos estar livres. Nós rezamos, chamamos por Nossa Senhora, rezamos o terço, e ainda assim a serpente fica. O problema não desaparece. A dor persiste. Nesses momentos, o diabo tenta usar essa demora para quebrar nossa fé. Ele sussurra: viu? Deus não está ouvindo. Maria não está ajudando. Você está sozinho. Sua oração é inútil. A história do Padre Pio ergue-se como um escudo flamejante contra essa mentira. Esta história nos diz: não, a demora não é abandono. A persistência da provação não é um sinal de que sua oração não foi ouvida. Você está na companhia dos santos. Você está no Getsêmani de sua própria vida. Se a serpente não deixou o Padre Pio imediatamente, não desanime se sua provação não desaparecer instantaneamente. Deus está fortalecendo seus músculos espirituais. Ele está permitindo que você ganhe mérito. Ele está confiando em você para manter a posição. Devemos também olhar para a relação entre Cleonice e o Padre Pio nesta história. Ela pergunta a ele com simplicidade e ele responde com a verdade. Isso nos lembra que precisamos de companheirismo espiritual. Precisamos ser capazes de compartilhar nossos medos. O Padre Pio, forte como era, compartilhou esse fardo com sua filha espiritual. Ele não escondeu sua humanidade. Ele admitiu o medo. Sobre o medo, ele disse: não é pecado ter medo da escuridão. É apenas pecado render-se a ela. A resistência do Padre Pio estava enraizada em sua certeza absoluta de que até o diabo é escravo de Deus. Em outro exemplo, o Padre Pio explicou que o diabo é como um cão louco numa corrente. Ele pode latir, pode avançar, pode aterrorizar, mas não pode morder a menos que você chegue ao alcance da corrente. No entanto, para uma alma vítima como Pio, Deus às vezes aumenta a corrente. Deus permite que o cão morda, para que as feridas possam se tornar fontes de graça para os outros. A serpente sob os ombros foi um ataque calculado. O diabo sabia que o Padre Pio estava carregando o peso dos pecados do mundo. Cada confissão que ele ouvia aumentava o peso naqueles ombros. O inimigo queria esmagá-lo sob esse peso. Mas pense no resultado. O Padre Pio parou de salvar almas? Não. Ele parou de amar a Nossa Senhora? Não. Na verdade, seu amor por ela cresceu mais profundamente porque ele sabia que ela estava com ele mesmo no silêncio, mesmo na demora. Ele sabia que era ela quem impedia a serpente de fazer pior. Ele sabia que a serpente não queria ir, mas, eventualmente, teve que ir. Há uma lição profunda aqui sobre a autoridade do crente. O demônio tem uma vontade, ele não queria ir, mas o crente tem uma conexão com a vontade divina, e a vontade divina
sempre acaba superando a vontade demoníaca. É uma batalha de vontades. O inimigo exerce sua recusa teimosa em sair, e nós devemos exercer nossa recusa teimosa em parar de rezar. Esta história também nos convida a reconsiderar como vemos o silêncio de Deus. Quando estamos com dor, interpretamos o silêncio como ausência, mas no misticismo do Padre Pio, o silêncio é muitas vezes o espaço onde a maior obra está sendo feita. O silêncio de Maria enquanto a serpente ainda estava lá, não era um silêncio indiferente, era um silêncio cheio de significado. Um silêncio de apoio sustentando o Padre Pio para que ele não colapsasse sob o terror. O Padre Pio disse uma vez: o amor é o primeiro ingrediente no alívio do sofrimento. Mesmo naquele momento aterrorizante, seu chamado a Maria foi um ato de amor. Ele não estava apenas pedindo ajuda, estava chamando por sua mãe. E uma mãe nunca ignora seu filho, mesmo que não possa remover o espinho imediatamente, porque o médico disse que ele deve ficar um momento a mais para completar a cura. Ao refletirmos sobre essa noite angustiante em San Giovanni Rotondo, tenhamos coragem. Muitas vezes olhamos para os santos e vemos suas auréolas, seus milagres, suas bilocações. Esquecemos os gritos na noite. Esquecemos o suor frio. Esquecemos os tremores. Esquecemos que eram homens e mulheres de carne e osso que tiveram que enfrentar a própria essência do mal. Saber que o Padre Pio sentiu medo, que gritou, que teve que suportar a presença física de uma serpente, torna-o mais acessível para nós. Ele não é uma estátua distante. Ele é um irmão que caminhou pelo vale mais escuro e saiu do outro lado. Então, na próxima vez que você estiver rezando para que um fardo seja retirado e parecer que o peso ainda está lá pressionando sob seus ombros, lembre-se desta história. Lembre-se da serpente que não queria ir embora. Não pare de rezar. Não pare de chamar a Nossa Senhora. Não pense que a demora é uma recusa. Dirija-se ao inimigo. Dirija-se à dificuldade e diga: você pode não querer ir, pode resistir, pode me assustar, mas não tem poder sobre mim. Eu pertenço a Cristo. Estou coberto pelo manto de Maria. E mais cedo ou mais tarde, como a serpente na cela do Padre Pio, você terá que fugir. Devemos também lembrar o poder do santo nome de Jesus e o nome de Maria. Mesmo que o efeito não seja visível no primeiro segundo, os golpes estão acertando. Cada Ave Maria é um golpe na cabeça da serpente. Cada Jesus, eu confio em vós, é uma corrente prendendo o inimigo. A resistência do inimigo é, na verdade, um sinal de que suas orações o estão ferindo. Ele não lutaria tanto para ficar se suas orações não o estivessem forçando a sair. Ele segura firme porque está perdendo o controle. Cleonice Morcaldi registrou essa história não para nos assustar, mas para nos armar. Ela queria que soubéssemos o custo da vida espiritual. Ela queria que soubéssemos que o diabo é real, mas que Deus é maior. Ela queria que víssemos que o santo de Pietrelcina lutou guerras em seu quarto para que pudesse trazer paz aos nossos. Ao concluirmos esta reflexão, vamos visualizar o Padre Pio na manhã seguinte àquela noite terrível. Ele está cansado. Está pálido, mas está de pé. Ele está se preparando para a missa. Está colocando seus paramentos. A serpente se foi. O sol nasceu. A vitória está ganha. Ele caminha para o altar e oferece o santo sacrifício. Ele transforma seu terror em uma oferenda. Ele transforma seu medo em amor. Vamos fazer o mesmo. Qualquer que seja a serpente que se esconda em sua vida hoje, qualquer medo que o faça querer gritar, traga-o ao altar, invoque a Mãe de Deus, e se a escuridão persistir, permaneça firme, espere pela aurora, pois a aurora sempre vem. Vamos encerrar com um pensamento de profunda gratidão por São Padre Pio, que suportou tais terrores pelo bem da Igreja e pelo bem de almas como as nossas. Seu sofrimento não foi em vão, foi o combustível para os milagres que valorizamos hoje. Que todos tenhamos a coragem de suportar nossas próprias noites, sabendo que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A serpente pode se esconder, mas a Nossa Senhora vigia e Cristo reina. Obrigado por percorrer este caminho de reflexão conosco hoje, até nos encontrarmos novamente. Que sua fé seja seu escudo, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes. Fiquem fortes na luta, queridos amigos. A vitória já é dele.